terminar o livro de Deuteronômio. Porém, não foi Moisés que escreveu. Foi o que terminou o livro de Deuteronômio. Aliás, irmãos, quer ver aqui, né? Quais são os 5 livros de Pentateuco? O que é Pentateuco, irmão? O que quer dizer Pentateuco? Cinco livros escritos por Moisés. Os primeiros 5 livros. Se chama os Pentateucos. 5 livros Pentateuco. Entendeu, irmão? Então, ele conta que Moisés morreu, mas ninguém viu o corpo. Mas agora vai aparecer, né? Vai aparecer lá na frente, quando Jesus chega no Monte da Transfiguração, vai aparecer Moisés e Elias. Elias foi morto? Não. Mas também vai aparecer novamente lá em Apocalipse, Moisés e Elias. Satanás vai ser preso, Satanás vai ser solto para tentar os que habitam na terra durante 1000 anos. Satanás hoje está preso em Guilhões. Entendeu? Satanás ele está preso. O que está por aí atentando são os espíritos dos anjos caídos, como a de Satanás também. O espírito não tem como prender. Entendemos? Então Satanás está preso como um ser. Porém o espírito dele está aí, julgando, fazendo as pessoas sofrer. Entendeu? Possuindo pessoas, fazendo. E aí, irmão, nós vamos ver que todo aquele homem, o gadareno, quando se encontrou com Jesus, ele falou que ele era o quê? Que tinha nele, quantos, irmão? 2, 3, né? Legião. Quanto é uma legião, irmão? Quanto é uma legião? Uma legião de demônios. Sabe, irmã? 7 mil demônios. Não, segundo a Bíblia é 7, irmão. 7 mil. Não, sim, na realidade não está específico o número menos de 7. Uma legião é de 7 para mais. Entendeu? 7 mil espíritos. E era isso que atormentava o gadareno. E diz a Bíblia que ele dormia no cemitério, prendiam ele, botavam corrente nas grades e coisa, ele arrebentava, nada aguentava. E ele dormia no cemitério. Andava nu pela rua. Entendeu? E quando Jesus chega, nós somos muitos. E vai dizer os historiadores que eram 7 mil. Entendeu? Então por aí, irmão, são apenas 7 mil. Mas a terça parte dos anjos, para você ter noção de quanto é. Entendeu? E ele fica aí. Uma coisa que acontece muito, irmãos, não com os crentes, né? Os crentes, pelo menos, eu nunca vi. Crente ser visitado por um outro que morreu e de repente veio pedir um culto, né? Acho que pelo menos eu nunca ouvi, né? Mas lá em outro lugar aí, outra bandeira aí dizem que ele aparece, né? Um outro que faleceu, algo querido, aí pede uma missa, pede isso, pede aquilo. O que é isso, irmão? Sabe o que acontece isso? Na realidade, essas formas, irmão, se chama teofania, que a pessoa, que o Satanás, ele usa o corpo da própria pessoa para vir enganar a pessoa. Porque agora estou sofrendo aqui, coisa e tal, e vem, entendesse? Feito o rico que olhou lá, entendeu? Daí ele vem, pede missa, pede lá, mas e por quê? Mas porque eles creem. Não, tadinho, está sofrendo, pediu a missa, tem a missa de 7 dias, de 15 dias, e tantas coisas que ele ludibriado, Satanás, né? Ludibriado as pessoas, e ele é especialista nisso, entendeu? Tem pessoas, irmãos, que são pessoas boas. Eu pelo menos já vi algumas pessoas assim, que olhar assim, meu Deus, se essa pessoa não vai para o céu, quem vai? Mas ele não aceitou Jesus,
Ele não aceitou Jesus, como é que ele vai para o céu? Porque a Bíblia vai dizer que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue, o que é isso, irmão? Se ele não aceitar Jesus como Salvador, ele não tem como entrar, mesmo ele sendo uma pessoa boa. E o próprio livro, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem pela, eu vou ser bonzinho. Porém, irmão, o julgamento final lá, o tribunal de Cristo, é justamente para essas pessoas. Tem pessoas boas que não aceitaram Jesus, ou porque não quiseram, ou porque não tiveram oportunidade. Mas o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é justo. E Ele vai dizer que Ele não vai lançar ninguém no inferno sem que saiba. Por isso que Ele vai ressuscitar lá. E aí vai ser aberto o livro das obras. Para isso que existe esse livro. O livro das obras. E lá vai estar registrado, não, essa pessoa realmente foi uma pessoa bondosa em cima da terra. E agora então vai ser julgado e vai receber a salvação. Sim, para isso existe esse tribunal, para esse julgamento. E aí, através de Jesus, ele vai morrer, não sei de que forma ele vai morrer. E esse sangue, essa pessoa vai chegar junto com os demais que venceram a grande tribulação, junto com aqueles que deram, que sabia que se não desse a sua vida, né, não tinha mais salvação. Então ele vai chegar junto com essas pessoas. E aí a Bíblia vai dizer: quem são esses que estão vindo com as suas vestes salpicadas de sangue, com palmas na mão? E aí o ancião que vai estar sentado junto com Jesus, ele vai dizer: esses são os que venceram a grande tribulação. Não estou entendendo? Então, o sangue do homem, como ele não tem poder para perdoar, para lavar as vestiduras, ele vai aparecer então salpicada de sangue. Não estou entendendo? Outro sim, quando Jesus desce, para se cumprir o que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, vai te perguntar: ô morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, onde está o teu lugar, morte? Onde é que tu não venceu? Não. Está entendendo? Aí onde vai chegar em Apocalipse, que aliás no capítulo 51, que num piscar de olho, o arrebatamento da igreja. Ou seja, naquele piscar que Jesus der, no piscar de olho, o teu corpo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que declararam: Jesus, me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida, essas pessoas vão receber um novo corpo, um novo nome, e vão subir para a boda do Cordeiro. Outros sim, irmãos, na morte de Jesus, apenas Jesus saiu de cena. Jesus apenas saiu de cena. Ele não ficou morto lá dentro da sepultura durante 3 dias. Sabia disso? A Bíblia vai dizer, para se cumprir o que Moisés Moisés escreve no livro de Gênesis 3:9, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram. No capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, ele vai dizer assim: da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e esse te ferirá o calcanhar. Duas coisas juntas, porém bem diferentes. Jesus nasceu, Jesus morreu, e quando ele foi sepultado, antes mesmo, na realidade, foi sepultado o corpo dele ali. Porém, o próprio Jesus, ele desceu nas profundezas do inferno e lutou com Satanás. E ali ele prendeu Satanás. Satanás está preso. Entendemos? E pegou a chave da vida e da morte. Está com Jesus a chave da vida e da morte. Por isso que Paulo vai dizer: onde está o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está a tua vitória? Porque está presa lá na sepultura.
Não estou entendendo? Está preso lá. O espírito e a alma e o corpo junto, presa em aguilhões. Aí, irmãos, Jesus pega e transporta. Alguém abre o livro de Mateus 27 e 52. Livro de Mateus 27 e o versículo 52 nós vamos ler. Jesus transporta o seio de Abraão, que era próximo da sepultura, onde o rico viu Lázaro, no seio de Abraão. Aí Jesus, né, aproveita a oportunidade e transporta o seio de Abraão, que era ali embaixo, e transporta para regiões celestiais. E aí, nesse meio tempo, aparece isso aí, irmãos. 52 versículo 52. É. 27, 52 de Mateus. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Quem está lendo? Lê mais alto, irmão. Puder. E abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mortos de quê, irmãos? De pecador? Mortos de corpos de santos. Enquanto Jesus estava transportando, alguns corpos ali se perderam e andaram pela rua em Jerusalém, irmãos. Interessante, né? Abriram-se os sepulcros. Outra vez, irmãos. Aonde é o inferno? A sepultura. Porém, irmãos, os santos foram arrebatados, levados para o seio de Abraão, que fica agora nas regiões celestiais. Vocês não estão entendendo? Aí, quando ele estava fazendo isso ali, vendeu-se as pedras, vendeu-se os muros ali. E aí os santos, aqueles santos corpos, né, que ele estava transportando, alguns se perderam, saíram fora ali e foram vistos pelas ruas de Jerusalém. Quem sabe alguém não conhecia, né, irmão? Não conhecia o Davi, né? Quem sabe o corpo do Davi ali ser ressuscitado, né? Aquele corpo andando ali pela rua de Jerusalém. Ouviram o Abraão, o Jacó, andando por ali, mas não conheciam, claro, quantos anos fazia. Mas foram vistos os corpos de muitos santos andando pela rua. Coisa interessante, não? E isso foi nesse intervalo dos 3 dias que todo mundo julga que Jesus estava lá na sepultura. E na realidade ele estava trabalhando. A sepultura foi só apenas, aliás, a morte dele ali foi apenas uma saída de cena. Enquanto o povo chorava, a morte ele já tinha ressuscitado, já estava trabalhando. Entendemos? Então, é coisa linda nós falarmos de Jesus. É coisa linda. Mas o nosso tempo se foi. 8h30. E nós tinha muita coisa para falar ainda. Nós tinha muita coisa para falar. Mas eu já, Débora separou mais umas 2 domingos à noite ainda para a gente trazermos esclarecimento, irmão. Uma coisa, irmãos, eu não sou dono da verdade. Eu apenas faço aquilo que eu aprendo com a Bíblia e o Espírito Santo abre a minha mente para eu falar. Glória a Deus. Hein? É como eu sempre falo, irmãos, ali sobre aquele hino lá, né? Que fala sobre uma queixada mata 1000. Mas na Bíblia não fala que uma queixada matar. A Bíblia vai dizer que uma queixada, Sansão com uma queixada feriu a 1000. Pode ler lá na passagem de Juízo, na passagem de Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão pegou uma queixada de jumento e saiu ferido e feriu a 1000. Agora